A palestrante de agora é Natália Maia, tradutora e intérprete de Libras do Instituto Nacional de Educação de Surdos no Departamento de Ensino Superior DESU, no INES, com o tema da sua palestra Do Texto para o Vídeo, Interpretação ou Tradução. Olá a todos, meu nome é Natália Maia, esse aqui é meu sinal. Eu trabalho no Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, especificamente no setor do Departamento de Ensino Superior, o DESU. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu espero que esse evento esteja sendo um evento super produtivo para o seu crescimento, tanto pessoal como profissional. Inicialmente eu gostaria de agradecer ao secretário Marcos Teixeira e também a subsecretária Isabel Jimenez e também a Vanessa Neves do CIAD. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui hoje para poder mostrar para vocês, explicar um pouquinho sobre a tradução. Por isso meu tema é do texto para o vídeo, interpretação ou tradução. Por que eu escolhi esse tema? Nós sabemos por conta do período de pandemia, muitos trabalhos estão sendo feitos remotamente e por isso nós temos migrado muito para a tradução. E é importante que a gente saiba também que há uma diferença entre o nosso trabalho de intérprete e o nosso trabalho de tradutor. Apesar das línguas orais elas terem essa divisão, nós sabemos que existe essa divisão, existem cursos específicos para as duas funções, nós, tradutores e intérpretes de língua de sinais, como diz o nosso nome, nós somos tradutores e intérpretes. Nós não temos essa divisão porque nunca nos foi colocada a oportunidade de experimentar um outro lado da nossa profissão, que é a tradução. Por isso, eu inicio dizendo que a tradução é uma via em que você tem caminhos, em que você está dentro de um carro, você é o motorista e é importante que você conheça a via em que você está trafegando. É importante que você saiba o caminho que você está indo, que você fique atento às placas, atento à velocidade que você tem que estar no seu carro e também atento às outras informações. E por isso também é importante que você haja um colega do lado, né, o seu apoio, o seu passageiro, o seu carona ali do lado, que ele vai também te ajudar nesses momentos. Então a gente entende que tradução não é um trabalho sozinho. Interpretação também não é um trabalho sozinho. É importante que você tenha uma equipe, é importante que você tenha pessoas do seu lado para que possam te apoiar e fazer uma troca. E vice-versa, assim como você é apoiado, você também pode ser apoiador. Por isso é importante que você saiba onde você está, mesmo que você não interprete, mesmo que você esteja atrás dos bastidores, porque muitas vezes na tradução você não será o tradutor-ator, mas você poderá ser o revisor. E é por isso que é importante que você saiba o caminho em que esse intérprete está seguindo para que vocês sigam em conjunto. E aí é importante sim que você saiba também o caminho, você saiba também os sinais, você saiba também como você sai de uma via, entra em outra via, de repente há bifurcações, qual o local que você tem que escolher, se você vai para a direita ou se vai para a esquerda, e aí quando você sai de uma bifurcação, vem outra bifurcação, e há um período de escolhas, né? Nós, tradutores e intérpretes, nós vivemos de escolhas. A todo momento, cada interpretação que nós fazemos são escolhas. E assim, como motorista, nós também temos a nossa habilitação, porque o motorista não pode ser motorista sem a carteira, né? Ele precisa estudar, ele tem uma escola, e é importante que a gente também tenha a nossa formação. E por isso vocês estão aqui para vocês adquirirem essa formação também. Cada curso que vocês fizerem, cada palestra que vocês forem, uma faculdade que vocês fizerem, qualquer coisa voltada à sua formação vai te ajudar como um apoio para você mesmo, para que você consiga saber como você conduzir o seu carro e como você levar essa mensagem. Por isso que a tradução, temos essa metáfora da tradução como uma via, e você é o motorista. Sendo assim, nós temos vários caminhos. Nós temos a tradução em que você pode escolher o caminho mais longo ou uma tradução em que você pode escolher o caminho mais curto. Isso quer dizer o seguinte, se eu ouço uma frase, se eu vejo uma frase, eu posso expandir mais aquela frase para poder conseguir passar a minha mensagem, ou eu posso utilizar, às vezes, um mecanismo que seja muito mais, não resumido, mas algo que seja mais direto. Ou eu posso fazer dessa forma ou dessa forma.
E aí, dependendo do caminho que você pegue, dependendo das estratégias que você escolha, com certeza você vai chegar na mensagem que você precisa. Ou seja, não importa o caminho que você pegue, mais longo ou mais curto, você vai chegar na mensagem passada. E aí eu trouxe para vocês algumas questões em relação à interpretação ou tradução. Alguns conceitos e definições que a gente já ouve falar, a gente já sabe. A mais tradicional de todas é a de Pagura, que quando a gente pergunta o que é tradução, o senso geral, todo mundo já pensa que tradução é texto escrito, interpretação é texto falado, né? Oral, né, no caso. E o texto falado, o oral aqui, a oralidade que a gente diz, é tanto em língua de sinais ou em língua portuguesa. E esse é um conceito de Pagura de 2015 que já vem há muito tempo já sendo consolidado esse. Porém, nós estamos percebendo que há outros conceitos que diferenciam tradução de interpretação. Um desses conceitos é que a tradução e a interpretação se diferem por conta do tempo e do momento de revisão. Então, o tempo que você tem antes para poder ter acesso àquele material, de você sentar, de você estudar, de você pesquisar, olhar, ver como você consegue fazer inversão de certos elementos, isso vai fazer com que seja a tradução, é o processo. Assim também a interpretação, só que a interpretação você não tem aquele tempo anterior, apesar de que se você tiver esse material antecipado em suas mãos, você consegue saber uma terminologia, você consegue pesquisar o que significa aquilo, o que é aquele assunto que vai ser abordado, quem é o palestrante, você pesquisa o Lattes e tal. Porém, você não sabe fielmente a fala como a tradução está tudo escrito. Eu sei que vai ser aquilo e eu não tenho como, eu sei que não vai ser mudado, é preso. A interpretação não, a interpretação, o discurso flui. Então, mesmo tendo conhecimento prévio, não significa que eu tenha o conhecimento íntegro daquele discurso. E atualmente muitos também estão dizendo que a tradução é algo que pode ser registrado e a interpretação não. A interpretação é algo que vai, faz e passa. A tradução não, é algo que pode ser registrado e é duradouro. Isso é algo que nós podemos perceber atualmente, né, por conta dos registros que nós estamos vendo, e aí a gente entra nessa questão dos registros atuais da tradução e interpretação, e a gente vê que realmente na tradução são feitos os registros de tradução. Nós temos vários exemplos de universidades que estão com esses setores de tradução em que o objetivo é esse. Você faz a tradução, você registra, você coloca no site, você coloca disponível em algum local para que esses alunos possam assistir, reassistir quantas vezes eles quiserem. A interpretação é naquele momento e acabou, não existe como você voltar. Mesmo que atualmente a gente sabe que alguns programas a gente consegue gravar, mas na questão de registro de eterno, digamos assim, a tradução ela consiste em algo mais consolidado do que a interpretação, já que na tradução eu estudei, eu revi, eu entendi o que aquele autor quis dizer. Na interpretação tem as questões em que podem acontecer erros, equívocos, o que acontece numa interpretação normal. E aí eu trouxe esse pequeno quadro para vocês verem, que é algo que eu compilei entre a diferença de interpretação e tradução. A gente tem a interpretação, que é baseada na oralidade, e vocês podem ver que a oralidade está grifada. Por quê? Porque essa oralidade não necessariamente seja a língua portuguesa. Também pode ser texto escrito, também pode ser em língua de sinais. Então a oralidade aqui está dizendo a forma de produção. Seja essa produção em língua portuguesa ou seja essa produção em língua de sinais. E a tradução baseada na textualidade. Mesma coisa, a textualidade tanto em textos como às vezes pode ser até um vídeo que eu possa estar fazendo e transformando ele em texto. Isso é a diferença básica entre uma e outra. Também existe a questão da solução na ponta da língua, da interpretação, em que você tem que saber, se vier uma palavra desconhecida, não tem tempo de você consultar o WhatsApp, no grupo do glossário, não tem tempo de você procurar no YouTube, não tem tempo de você analisar vídeos,
você tem que saber aquela solução assim. E às vezes isso pode acontecer equívocos, porque às vezes a solução que você acha que é para aquele momento, que é ideal, não seja a solução adequada. E aí, na tradução, a gente tem a solução precisa, porque na tradução, como a gente tem esse tempo anterior, a gente consegue ver realmente o que aquela palavra significa naquele contexto, porque às vezes a palavra a gente pensa num sinal, mas quando a gente lê a frase, a gente se dá conta que não, na verdade, pode ser um sinal totalmente diferente. Então, esse tempo anterior é importante para que você possa conseguir ter essa solução precisa na hora da tradução. E na interpretação você não tem tempo para poder refinar o texto, você não consegue fazer acertos e consertos e mudar certas relações que você faz, certas estruturas, mas na tradução você consegue. Na tradução o tempo te permite que você faça e refaça, que você volte, que você termine e volte no início, porque você se prepara para fazer essa tradução, então é nesse preparo. O importante é que vocês percebam que tradução não é o produto final, e sim o processo. O processo que você faz, o processo de interpretação e o processo de tradução são completamente diferentes. E isso é que vai diferenciar o outro. Não é o produto final, mas sim o processo. E a interpretação, ela é ininterrupta. O discurso flui, como eu falei anteriormente, mas na tradução você pode parar. Você pode fazer, às vezes dá algum problema, a gente pensa em algumas questões de tradução, você não consegue passar de uma frase, isso é normal. Você para e você tem que pensar, refletir, às vezes pesquisar, perguntar a outras pessoas, perguntar até a outros intérpretes, como é que você faria essa frase? E aí vocês constroem juntos e depois você pode retornar para o seu texto. Então, esse é a tabelinha básica que eu fiz sobre a diferenciação de tradução e interpretação. E aí a gente começa numa questão histórica. Por que a questão histórica? Quando a gente fala de tradução e interpretação, a gente tem que levar em consideração o contexto histórico-social do intérprete. Nós, como começamos, quando começamos e de onde surgiu a nossa tradução. Por quê? Quando a gente vê nos contextos históricos, nós vemos nos registros que o primeiro registro de solicitação do INES foi em 1908, pedindo mediadores linguísticos. Mediadores linguísticos. Isso em 1908. Não significa que não teve antes. Antes teve. Mas o registro dessa solicitação em que analisamos é em 1908. E para você ver como eram mediadores linguísticos, não existia nem o termo intérprete. Eram mediadores linguísticos. E essas mediações ocorriam, essas solicitações ocorriam para que o INES enviasse esses mediadores para as instituições públicas. Então, veio o advento do intérprete auxiliador, que é um intérprete que muitas das vezes era alguém da família, era um amigo, e ele ia numa consulta médica, ia em alguns lugares juntos, então eles eram intérpretes auxiliadores. Muitos não se viam como intérpretes, como profissionais, e sim como aqueles que apoiavam, que estavam ali para poder ajudar o amigo, para poder ajudar a resolver certas questões. Então é muito importante que a gente entenda que mesmo que haja esse termo intérprete, não há a personificação de verdade do profissional, apenas da pessoa que está ali. Então, nós também temos o intérprete redentor. Esse intérprete redentor é por conta das igrejas em que acreditava-se que a alma do surdo precisava ser salva. E por conta disso, os intérpretes, eles iam, que foi criado ministérios com surdos, os intérpretes interpretavam missas, interpretavam cultos para que a alma do surdo fosse salva. E aí, dentro desse contexto que muitos iniciam, no contexto da igreja. Depois do contexto da igreja, nós temos os intérpretes educacionais. Eram intérpretes que atuavam em escolas, mas não tinha ainda formação específica para isso, não tinha ainda algo que seja mais consolidado sobre esses intérpretes. Eram intérpretes que, na verdade, eram intérpretes de escola e não existia nem esse termo intérpretes educacionais. Depois que surgiu isso por conta do decreto. Então, antes do decreto, sim, já existiam esses intérpretes que atuavam em sala de aula. E aí, nós temos o início dos concursos públicos.
e por conta do Decreto 56/2000 de 2005, começou a efetivação dos concursos públicos, em que iniciou-se a carreira do intérprete no serviço público. E aí é importante que a gente saiba que nesses lugares os intérpretes têm o cargo de tradutor-intérprete, o CBO deles é o mesmo CBO, em que eles fazem os mesmos ofícios, as mesmas especificações, o edital é o mesmo, não existe um edital separado, então você faz as mesmas funções, você é 2 em 1, você é tradutor e você é intérprete. E aí é onde a gente começa a pensar sobre realmente essa nossa função. Se hoje nós formos chamados para interpretar e formos chamados também para traduzir, será que no momento em que traduzimos nós não levamos essa nossa identidade da interpretação para a tradução? Isso é uma experiência minha também, porque quando eu comecei a fazer a tradução, eu tive que me desconstruir toda da interpretação para poder conseguir ingressar na tradução, porque são processos diferentes. Não é porque a gente utiliza a mesma língua que os processos são semelhantes, são iguais, são processos diferentes, são ações diferentes que a gente utiliza para que haja trabalhos específicos. Existe um artigo muito interessante do Carlos Rodrigues e da Silvana Guiar, de 2017, em que eles mostram qual é o serviço de tradutor e de intérprete no serviço público. E aí a conclusão é que a gente chega através desse artigo é que como uma pessoa consegue exercer 2 funções. Como que um intérprete consegue interpretar e traduzir, se são funções diferentes, se são momentos diferentes, ambientes diferentes e se são ofícios diferentes. E isso é importante que a gente reflita. Isso é importante que a gente pense, porque a gente veio de um contexto interpretativo de muitos anos. E a gente está nesse contexto interpretativo e aí, do nada, pum, jogam a gente na tradução. Como é que se faz tradução? Como é que a gente funciona na tradução? E é importante que a gente saiba que é separado, são funções separadas, momentos separados, ações separadas, processos separados. E depois desse advento dos concursos, a gente percebe o aumento dos registros. Nós já tivemos registros nas mídias e das literaturas, como o da Arara Azul, que teve trabalhos magníficos traduzidos dos livros literários. Os vídeos institucionais das instituições públicas, dos serviços públicos, são vídeos que tem, em sua maioria, alguns você tem acesso anterior, então você faz uma tradução prévia desses vídeos institucionais. E aí, com a necessidade que vai surgindo dessas traduções, veio o VR Libras, que é uma revista em que esse site, é um site da internet, em que percebeu-se essa necessidade da formalização dos registros acadêmicos. Então, quando você entra no VR Libras, você vê o Rodrigo Custódio, ele apresenta como você deve se portar numa gravação de uma introdução, numa gravação de desenvolvimento, numa gravação de citação, numa gravação de nota de rodapé, e ele vai especificando tudo em relação a fundo, em relação à roupa, em relação à postura do intérprete e várias outras especificações. Então a gente vai percebendo que a demanda vai aumentando, mas como é que a gente faz? Não é só questão da língua, mas como é que a gente se posiciona? Como que a gente interpreta? Tem que fazer assim? Tem que ser tudo de uma cor só? Tem que fazer como? E aí a gente vai vendo que essas demandas vão surgindo e a gente vai precisando de recursos e também de estratégias para que nós sejamos bem vistos também. E aí, por conta dos surdos entrando nas universidades, fazendo mestrado, fazendo doutorado, viu-se a necessidade de fazer essa revista para que os artigos, monografias, dissertações e teses fossem sim sendo traduzidos. E isso se torna algo super importante. Eu olho sempre quando eu vou fazer algum tipo de trabalho, eu vejo lá as especificações que ele dá, os aconselhamentos, eu tento seguir, é como se fosse a nossa ABNT, né?
é algo muito importante. Eu acho importante a gente olhar e dar uma olhada sempre no VR Libras para que a gente possa seguir e fazer uma tradução de um trabalho de qualidade. E aí, com esses intérpretes nas universidades, as universidades foram criando departamentos e setores de tradução. Então, em algumas universidades, você tem intérpretes que atuam em sala de aula e intérpretes que atuam na tradução. Porque o mesmo que faz a tradução, às vezes não é o mesmo que faz a interpretação. Existe essa divisão no trabalho. E aí, por conta também da atividade em sala de aula, os intérpretes da tradução fazem esse complemento com os textos traduzidos. Mas para ser intérprete, para a gente poder ter essas traduções, como é que a gente faz? E a gente entra na questão das competências. Essas competências são competências voltadas para a interpretação, mas que eu acho importante a gente saber, porque são competências que abordam a nossa vida e que estão conosco em tudo que nós venhamos a fazer. Nós temos a competência linguística, metodológica, competência diária, competência técnica, cultural e transferência. Vai ser muito rápido, eu vou passar muito rápido por essas competências, apenas para vocês terem noção do que nós temos que ser, de como nós temos as competências que nós precisamos ter, mas o foco hoje vai ser a competência metodológica, porque é na competência metodológica que vai dizer se é uma interpretação, se é uma interpretação consecutiva, se é uma interpretação sussurrada, se é uma tradução, se é um outro tipo de acordo interpretativo que vai ter que ser feito na hora, e aí a gente vai focar depois na metodológica. Então, a gente primeiro começa com a competência linguística, em que você tem que saber como você tem que se portar nas duas línguas, você tem que conhecer uma língua e conhecer outra. Mas isso significa o quê? Significa que você tem que saber a informação que você está recebendo e como você passar essa informação. E assim também o contrário, porque muitas pessoas, elas acreditam que para você interpretar, você só tem que saber a questão da língua de sinais. Mas é importante que você saiba também a questão do português. Porque o intérprete, nós somos intérpretes, tradutores e intérpretes de língua portuguesa e língua de sinais. Ou seja, nós temos que saber as duas línguas. Nós temos que circular nas duas línguas. Então, a gente estuda a língua de sinais e a gente estuda a língua portuguesa também. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas profissionais que estão nas duas áreas, que estão, sim, conhecendo uma língua e conhecendo outra. Nós transitamos entre as duas línguas. Então, não pense só que você só tem que aprender língua de sinais. Quanto mais você pensa só na língua de sinais, você vai esquecendo o português. E aí, se você está interpretando ou fazendo a tradução de um surdo que adotou, você não vai saber qual linguagem usar, como você vai utilizar certas palavras, conjugações verbais. Isso é importante que você saiba. É importante que você entenda que nesse momento você precisa saber as duas línguas para que você consiga fluir entre uma e outra. E aí nós temos também a competência na área, que você tem que saber a mensagem que você está passando, porque você precisa ter o conhecimento prévio daquilo. Se você está indo para uma palestra ou se você está traduzindo um texto de um assunto que você não conheça, é importante que antes você veja que texto é esse, revise, não faça a tradução de primeira, você tem que ler, você tem que saber do que está sendo tratado, e aí depois que você terminou e fez aquela tradução toda em conhecimento, não conhece a palavra, você vai no dicionário, você pesquisa, é da área da psicologia, da área da física e tal. Você faz essa pesquisa toda para que você consiga acompanhar o seu trabalho e você faça uma interpretação que esteja coerente e adequada para aquele momento. Nós temos a competência de transferência, em que é o momento em que você tem que saber um discurso, como passar um discurso para o outro de forma compreensiva. Então, você tem que saber o significado de certos contextos para que você possa passar para outros contextos. Então, para você ver como nós temos que ter muitas competências, né? São várias dentro de uma pessoa só. Tem que ter a competência biocultural, que isso é super importante, você tem que estar dentro das duas culturas, conhecer as duas crenças, os dois valores, a história das duas línguas. Não necessariamente você é uma pessoa que vai chegar totalmente vazia, você tem que conhecer sim essa experiência, passar por essa experiência de uma língua e de outra, de uma cultura e de outra. Por isso que é importante que você esteja assim inserido na comunidade,
tanto da língua portuguesa como da língua de sinais. Você é um ser biocultural, você está inserido nos dois mundos. O intérprete está nos dois mundos e precisa juntar os dois mundos, precisa conhecer um ao outro. Que aí, quando surge um contexto daqui, você vai conseguir passar para o contexto de lá e você vai saber como articular um mundo e o outro. É importante. Tem a competência técnica, em que isso está sendo utilizado muito, né, ultimamente. Os intérpretes estão fazendo voz em cabines. E não é só por conta da cabine. Você tem que saber como se posicionar, você tem que saber como a luz certa para que você possa fazer a gravação, a câmera, como é que você coloca a câmera, se você tem que botar a câmera de um jeito assim, de um jeito diferente, a luz para poder não ficar muito som, muita sombra. E aí isso tudo, sim, você tem que saber. É importante que você faça, porque se você fizer na sua casa hoje, como é que você vai fazer? Você vai ter uma pessoa profissional contigo? Não, você precisa saber como se posicionar. Você precisa saber o enquadramento certo. Precisa saber que tem que ter duas luzes frontais e não uma em cima. As luzes têm que ser frontais, sabe? Então é importante que você tenha essa competência técnica, não pensando só na questão da interpretação, mas na tradução também. E aí tem a competência metodológica, que é a que eu falei, que é a competência em que você vai distinguir se naquele momento você vai fazer uma interpretação, ou se você vai fazer uma tradução, ou o que você vai fazer, como é que você vai fazer, qual a possibilidade, as estratégias que você vai utilizar naquele momento, e isso é muito importante. E aí a gente chega na parte mais esperada, que são os métodos de tradução. Esses métodos de tradução são métodos que eu e Isaac nós vimos, são experiências nossas e também experiências que nós temos visto, muitas pessoas fazendo, muitas pessoas relatando pra gente, e aí a gente compilou e fez esses 5 métodos que nós temos observado. Não significa que só existem esses 5, são só os que a gente percebe, que a gente vê. Caso você conheça, isso é muito legal que você passe também pra gente. Diz pra gente como é que você tem feito, isso é muito bacana, sabe? Essa troca entre os intérpretes, entre os tradutores, como o método que você está sendo utilizado. Já digo de antemão que não existe método certo. O método que você se sentir confortável, você utiliza esse método, você faz esse método, porque também depende do prazo que você tem. Por exemplo, você tem um prazo para entregar até, vamos supor, final da semana. Não dá para poder fazer em glosa, tem que fazer o método interpretativo. Você faz o método que for melhor para você. Mas existem métodos em que você desgarra da língua portuguesa e existem métodos que você continua preso. E é isso que eu vou mostrar para vocês, que existem métodos que são bons para determinadas coisas que você for fazer, determinadas traduções. Tem o método, vamos iniciar com o método interpretativo, em que consiste é uma interpretação registrada. Por quê? Você tem a câmera, você tem um texto escrito e você faz a tradução. Muitos acham que pelo fato de você ter uma câmera te filmando e você ter um texto já é a tradução. Não, porque você está naquele momento fazendo a leitura daquele texto, mesmo que você tenha visto algumas palavras, visto alguma coisa, alguns sinais, mesmo assim ainda é uma interpretação, porque você não está não está fazendo inversões pensadas anteriormente. Você conhece algumas palavras, procura alguns sinais, alguém lê para você ou você mesmo grava no áudio e aí você chega na frente da câmera e faz. Então, um texto, ele tem estruturas, mas vamos pensar que o foco da tradução é o processo e não o produto. Então, nesse processo que você faz, se é um processo em que você não consiste, não está de acordo com uma tradução, você não está fazendo uma tradução. Continua sendo uma interpretação registrada. E aí também tem o método reinterpretativo, que consiste na tradução do original para as glosas e por meio da reprodução oral ou escrita, interpretação simultânea ou consecutiva. Aqui nós temos tempo, tem estudo, você organiza a glosa, porém a glosa ela ainda uma palavra que é português, ela é dependente do português ainda. Então você ouve a glosa e interpreta. Ou seja, você ainda está preso ao que está escrito, você ainda está preso ao português. Isso significa que você tem que se desgarrar. Você tem que fazer com que a sua tradução seja uma produção.
e não necessariamente algo robótico. E isso que acontece, às vezes isso acontece, você vai transformando a sua tradução em uma forma robótica e vai se tornando algo frio. Quando você necessita fazer uma produção e que essa produção você dá vida à sua interpretação, você dá vida à sua tradução. Por isso que é muito importante que a gente pense nessas possibilidades e a gente reveja a nossa forma, reflita sobre o que nós temos feito para que a gente consiga oferecer um trabalho de qualidade. Imagina se você está pegando um livro que foi traduzido pelo Google e você está vendo o Google lá, a frase do Google Tradutor. Eu gostar de... aquela frase robótica. Você ia pegar aquilo e falar, não quero mais ver, cansei. Vai tirar a sua vontade de ler ou de ver uma tradução, vai tirar totalmente. Porque tá robótico, tá mecânico. Sabe, a gente tem que dar vida, a gente tem que trazer para fora o que a gente quer expor de verdade. Nós somos tradutores, nós somos coautores. A gente pode pegar o texto, destruir e fazer um novo. E isso é importante, que a gente saiba que nós temos possibilidades. A gente não precisa ficar preso apenas uma forma, preso apenas um método. Eu aprendi assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Sabe, você pode se diversificar, você pode mudar, você pode, sabe, ser diferente. O importante é que você tente. Natália, eu não consigo fazer, eu não sei como fazer. Começa pouquinho. Vai de pouquinho em pouquinho, vai mudando, vai vendo qual é o melhor método. Aqui a gente chega no método reprodutivo. Esse método reprodutivo, você tem o original, você faz as glosas em língua de sinais e você vê, no caso no teleprompter visual, você coloca o vídeo, você se vê o rascunho que você fez e você faz a tradução. É um método que muitos surdos têm utilizado, porque é um método em que, ao invés de você ter um teleprompter, né, com a língua portuguesa ali passando, você tem um teleprompter visual, em que está o vídeo, você está vendo o vídeo e você apenas refaz aquele vídeo. E durante o que você está fazendo na hora, você melhora, você dá vida, você bota uma expressão diferente, você usa uma marca não manual diferente. E isso é muito legal. Essa forma de que você se torna autor de verdade, né, um coautor de verdade. E aí a gente tem também o método livre, é um método também que muitos utilizam, em que você lê o original, pega o que você entendeu e passa. Você não fica preso à informação, você não segue tintim por tintim, tudo direitinho, frase, não. Você pega, entendeu o que está escrito, entendi, e passa. Isso não significa que você tem que também fazer uma tradução totalmente diferente do original. Não, você tem que seguir o original, mas fazendo o que você entendeu, o que você acha que você consegue fazer por conta dessa reprodução espontânea. E aí, nós temos por último o método minésico, é o método que a gente utiliza por conta do nosso canal do Versione, não sei se vocês conhecem, nós temos um canal no YouTube no Versione, que a gente traduz música, e nós temos um Instagram também, que a gente faz lives, e no canal do Versione, nas músicas que a gente faz, eu vou mostrar pra vocês como é que é o nosso roteiro. A gente a gente faz o método minésico. A gente pega o original, a gente faz as glosas, e aí as glosas em português, mas a gente memoriza essas glosas. Natália, você faz o texto todo? Não, você tem que dividir em unidades de tradução, que são especificamente, ou você divide em parágrafos, ou até um tamanho que você consegue, e você grava essas unidades de tradução e você vai juntando depois com a edição. E é um método que dá certo, porque no momento em que você está lá memorizando, você não fica preso apenas à glosa, você fica preso ao que você lembra que é, e você vai fazendo modificações, vai mudando, aquela glosa que você fez anteriormente vai vindo à sua memória, juntando com a sua produção, sua forma natural de sinalização, e você consegue fazer essa tradução. Por isso que é super importante que você saiba esses 5 métodos e também outros que podem haver, mas que esses 5 métodos você veja qual você acha adequado e qual você gostaria de experimentar. Você pode fazer, você é tradutor e intérprete, você é tradutor, você pode escolher o método que for melhor para você e mais adequado e você conseguir seguir esse método. Eu gosto muito do método minésico,
Mas tem certos momentos que eu tenho que fazer o método interpretativo. Não tem como. Eu tenho prazos às vezes. Apesar de achar assim, tradução você tem 1 mês. Não, às vezes tradução a pessoa me dá, eu tenho que entregar dia seguinte. Então não se torna uma tradução, se torna uma interpretação. Mas é algo que eu tenho que fazer porque naquele momento eu precisei fazer daquela forma. É o ideal? Talvez não. Talvez o ideal seja a forma método livre ou outro método. Então, mas mesmo assim, mesmo se você for fazer uma tradução, uma interpretação, né, no caso, uma interpretação registrada, um método interpretativo, faça com vida. Não faça de forma mecânica. Faça como se você realmente estivesse fazendo. E isso é importante. É importante que você faça, que você sinta que você faz parte do texto. Que você possa interagir com o vídeo, interagir com a pessoa que está assistindo, para que você cative, de fato, quem está assistindo a sua tradução. E aí, nós temos vários modelos de tradução que nós podemos seguir. Tem o modelo de Krings, da Barbosa, do Albert, são modelos que propõem estratégias, e essas estratégias vocês podem complementar na sua tradução, podem ajudar você na forma como você traduz esses textos. Esse aqui é o modelo proposto, em que a gente, né, o Isaac, a gente senta, a gente faz dessa forma quando a gente vai fazer tradução, em que a gente primeiro conhece o autor, quais são as motivações, a biografia dele, o que ele quis dizer, o público-alvo. Será que esse texto é para crianças, o texto é para adultos, o texto é para jovens, o texto é para os trabalhadores de uma empresa, o texto é para os alunos de uma universidade, o texto é... Você tem que saber quais são os níveis, o nível linguístico também desse público, se esse público, quais são a questão, se são um público de pessoas fluentes, se não são fluentes, e você tem que saber a motivação também, né? O veículo, no caso, o gênero textual, você está fazendo um bilhete, é uma carta, é um convite, é um texto, é um artigo, é uma dissertação. Qual é o gênero que você está utilizando? É um livro? É algo literário? As modalidades da língua, você tem que conhecer as duas modalidades, porque há elementos estruturais, estilísticos e culturais das duas línguas. É importante que você conheça as duas. Os possíveis problemas e soluções. Aqui é importante que quando você vai lendo o seu texto, primeiro, você leia todo. Na segunda vez que você lê, você vai vendo o que você acha que você se conhece, a palavra que você acha que você conhece, que você não conhece, às vezes uma metáfora, uma expressão idiomática que você não... Vai grifando. E aí depois você vai pensando como você vai fazer cada uma desses problemas que vão surgindo. E aí se você vai utilizar uma metáfora equivalente, se você vai fazer uma explicação. E aí são estratégias que aquela que eu mostrei da Barbosa, do Albert e do Krings, essas estratégias vão ajudar você a solucionar certos problemas. E às vezes você não vai ter problema que você não vai conseguir solucionar, mas que você vai conseguir sim, talvez modificar o texto. Às vezes você tem que fazer uma reconstrução de período. Você vai ter que fazer, acontece, você vai ter que mudar a sua frase toda. E isso é tudo para que a sua tradução seja o mais claro possível e o mais vivo possível. E aí tem a previsão de tradução, em que você, depois que você analisa o texto, em que você vê todas essas etapas, os possíveis problemas e soluções, você faz a previsão. Você faz a tradução e vai fazendo glosas. Quando você está com aquelas glosas, você escolhe o método que você gostaria de fazer e aí você faz a gravação. Essa gravação, ela pode ser uma gravação definitiva ou ela pode ser uma gravação que tem uma revisão. Porque a gravação definitiva, você pode fazer a glosa, estudar, fazer você mesmo, em casa, um rascunho, e depois você faz a gravação definitiva. Mas você pode pensar na revisão, porque aquela tua gravação pode ser vista por um revisor futuramente, num dia depois, ou o revisor pode estar no mesmo momento que você, no mesmo local. O revisor pode ver na hora da gravação, o revisor pode ver futuramente. É bom ter um revisor, sempre é importante ter um revisor. E aí a questão da edição, das questões estilísticas, visuais, é importante que vocês saibam que
Vocês, tradutores e intérpretes, vocês não são apenas uma ferramenta, uma pessoa que é colocada no vídeo, vocês fazem parte do vídeo. Então, vocês têm que conversar com a pessoa que está fazendo a tradução, que está fazendo a parte técnica da edição. Ver, olha, aqui vai ser colocada uma imagem, aqui é bom se você colocasse legenda. Faz um pequeno roteiro com glosa, com a legenda e com a imagem. E aí você, olha, vai ter uma imagem, você pode interagir com a imagem. Às vezes está passando alguma coisa, às vezes está por alguma frase que você precisa interagir com a frase, sabe? Você faz parte do vídeo, você está no vídeo. E é importante que você se sinta parte do vídeo. Você não é simplesmente colocado como uma janelinha de intérprete. Você está fazendo uma tradução, você é um intérprete, você é o tradutor-ator. Então você tem que sim se relacionar com aquele vídeo, para que você se sinta parte e que quem esteja te vendo sinta naturalidade no que você está fazendo. E aí, esse é um plano de tradução que a gente faz, esses turnos em que eu coloquei aqui, que vocês podem ver, são turnos, são unidades de tradução em que a gente divide. E aí você tem o texto, você tem a análise da fonte, em que você vê o que o autor quis dizer naquela parte, o que significa, o que aquela metáfora que está naquela frase significa, o que aquela expressão idiomática, o que aquela palavra metafórica, o que aquilo significa. Você tem a análise de chegada, em que você vê as questões que você não consegue fazer, ou algumas daquelas problemas que a gente viu antes, você coloca na análise de chegada como que esses problemas seriam, como vocês conseguiriam resolver esses problemas, e aí você faz a glosa. Esse é um plano que a gente desenvolveu. E aqui é só para vocês verem que tem o vídeo. Do vídeo a gente transforma no roteiro, nosso roteirinho, nosso plano de tradução. E aí essas glosas a gente é passado de forma amnésica, a gente decora essas glosas. E aí a gente vai fazendo depois a filmagem. No momento da filmagem, essas glosas, elas sim podem ser alteradas, porque se você sentir que você pode acrescentar algo que vai fazer com que essa tradução seja uma tradução menos mecânica e se torne realmente uma tradução mais viva, mais colorida, é importante que você pense e muitas coisas na hora que você vai conseguir fazer. É importante que você saiba disso. E aí agora, por último, uma pequena reflexão que eu trago do Carlos Rodrigues e da Silvana Aguiar, que é aquele artigo que eu falei anteriormente, em que ele fala: é importante que se reflita sobre o perfil necessário aos tradutores e aos intérpretes de língua de sinais, e que se avalie se é viável e possível que um único profissional assuma as duas funções, considerando-se sua formação e as condições de trabalho adequadas ao desempenho de cada uma das atividades. Se vocês pegarem esse artigo, muito legal esse artigo deles, eles mostram tabelas muito bacanas sobre o que o intérprete faz e o que o tradutor faz. Alguns são trabalhos semelhantes, você percebe, aqui dá pra fazer igual, beleza. Mas alguns trabalhos você vê e tu percebe não tem como fazer. É importante que um faça isso e o outro faça aquilo. E às vezes é complicado você ter as duas funções de uma mesma pessoa. Porque quando você for fazer a interpretação, você vai estar pensando na tradução. E quando você for fazer a tradução, você vai estar pensando na interpretação e você vai confundir tudo. E vai embolar tudo. Então é bom que haja essa separação e que você saiba o momento de fazer aquilo e o momento de fazer aquilo. E é isso. Muito obrigada. Eu fico muito grata, gente. Eu espero que essa palestra tenha ajudado vocês na formação de vocês a pensar um pouquinho sobre a tradução e a interpretação e verem que são momentos diferentes, né? Totalmente divergentes na hora que você for fazer, na hora que você for pensar nas glosas, na hora que você for fazer a gravação. E é importante que vocês se autoavaliem e se reflitam sobre como vocês estão fazendo essa tradução. O principal de tudo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a tradução é o processo, não é o produto. Então, mesmo que vocês escolham o método que vocês queiram fazer, que vocês acham mais adequado, mais pertinente naquele momento, que vocês usem o método, mas que deem vida àquele método. Que vocês não sejam apenas robôs passando a mensagem. Que vocês realmente deem o colorido na sinalização. Vocês estejam passando vida na mão de vocês. Tá? Muito obrigada a todos e um bom evento para todo mundo.